E agora eu vou te dar 5 passos básicos para você controlar os pensamentos ansiosos que estão aí dentro de você. Olha para tua mão direita aí, são 5 dedos, espero que sejam, né? Se não for 5, você me perdoe, né? Se você tiver 4 ou 6 dedos ou outra coisa aí, tenta outra mão, dá um jeito, né? Você entendeu a lógica. Olha para tua mão direita, pega o mindinho da mão direita e esse mindinho, ele significa identifique. Identifique os pensamentos ansiosos. O que é um pensamento ansioso? Mas como é que você percebe o que é um pensamento ansioso? É aquele pensamento que fica grudado em você. Aquele pensamento que não sai da tua cabeça. É um pensamento compulsivo, como se ele fosse maior do que você. É como se tivesse um elástico junto com ele. Você diz, eu não quero mais pensar nisso. Se joga ele, aquele elástico puxa de volta, ele vem com mais intensidade e fica grudado ali em você, né? Então, esse é um pensamento ansioso. Qualquer tipo de pensamento compulsivo que está aí em você, que não desgruda de você, ele é um pensamento ansioso em si. Só pensar sobre ele não está te fazendo bem, entendeu? Então você precisa agir de forma diferente. E essa preocupação, ela tira o teu sono, não te deixa dormir, ela te deixa irritado e ela te distancia da possibilidade de resolver essa questão cada vez mais, entendeu? Então o primeiro passo é identificar um pensamento ansioso, dedinho aqui, identifique o pensamento ansioso. Segundo, encontre outra forma de ver a situação. Qual é a outra forma de ver a situação? Eu te contei a história na aula anterior, a história da menina, né, que tinha 2 formas dela escrever essa história de vida dela. Então encontre outra forma de ver essa situação que está te angustiando. Não importa o que seja que está acontecendo e o que é que está te deixando ansioso. Sempre tem outra forma de você ver isso. Nem que você tenha que ir para níveis mais elevados, como se você conseguisse sair da tua vida e olhar as coisas um pouquinho de fora. Eu vou falar isso no item 5. A terceira coisa, então, identifique, encontre outra forma de ver a situação. E a terceira é, sempre que perceber um pensamento ansioso, não o alimente. Não o alimente. Você já morou em casa e aparece um cachorro, de repente, no quintal, atrás ou na rua? Se você alimentar aquele cachorro, né, digamos que ele apareceu, foi abandonado e tal, e você ficar alimentando o cachorro dias seguidos, existe uma tendência muito grande que ele vai querer ficar ali com você, né? E ele vai querer ficar ali, morar com você, porque ele se sentiu bem, se sentiu acolhido, ele ganhou comida, ele ganhou carinho, ele ganhou atenção, né? E ele vai querer ficar ali com você. Então, da mesma forma que o teu pensamento, quando ele chega e você começa, opa, isso é realmente preocupante. O que eu posso fazer se isso acontecer? E aí você está alimentando o pensamento. E quanto mais você alimentar ele, mais o teu cérebro, o teu sistema entende que ele é importante para você. Sempre que perceber que é um pensamento ansioso que está na tua cabeça, use uma das técnicas que eu vou te explicar nas próximas aulas para se desconectar dele. Porque se preocupar com a preocupação não faz ela desaparecer. Na verdade, só te deixa mais distante da solução do problema. Entendeu? Beleza? Não o alimente. Existe um ditado, que eu não sei de onde que é agora, mas existe um ditado que fala assim que existem 2 lobos dentro do homem. E um é o lobo bom e outro é o lobo mau. Eu lembro que a criança pergunta assim, e esses 2 lobos estão brigando. E a criança pergunta assim, qual dos 2 vai vencer essa guerra? E o adulto lá responde assim, aquele que você alimentar mais. Tipo, ó, agora, aqui, onde você está nesse momento assistindo esse vídeo? Olha em volta. Que lugar é esse? Tem um teto? Tem paredes? Você está seguro? Você está sozinho? Tem alguém com você? Nesse momento, existe algum risco à tua vida? Então sinta-se grato, sinta-se seguro nesse momento. Alimente os pensamentos que te fazem se sentir em paz, te fazem se sentir tranquilo, te fazem se sentir calmo. Quanto mais você alimentar eles, mais fortes eles vão ficar e mais paz e tranquilidade eles vão trazer para você. E não alimente, por favor, os pensamentos ansiosos. Encontre momentos de relaxamento. Momento offline, sabe? Momento de relaxamento não precisa ser um grande momento, mas momento de relaxamento é o quê? Um momento que você faça uma meditação, um momento que você faça yoga, pilates, um momento que você vá fazer uma caminhada, um momento que você vá fazer uma atividade que te faz bem, que você consegue relaxar mesmo, entendeu? Encontre um momento só de você ficar em silêncio. Existe uma meditação simples, que é a meditação só da consciência plena, no presente. O que você pode fazer, por exemplo, nessa meditação? É você simplesmente fechar os olhos, concentrar a atenção na tua respiração, sentir o ar entrando pelo nariz, descendo pela boca, indo até o pulmão, perceber o pulmão inflando e contraindo, e só isso. E cada vez que vir qualquer tipo de pensamento na tua cabeça, você se desconecta desse pensamento. Eu sugiro, se você não é acostumado a fazer meditação,
pega o teu celular e coloca ele para despertar daqui 2 minutos, para não ser pesado demais para você. 2 minutos, eu garanto que 2 minutos da tua rotina você consegue. Talvez agora no fim desse vídeo, ou talvez até agora mesmo, você pausa esse vídeo e põe um despertador de 2 minutos e faz isso agora para você sentir e aprender a ouvir o teu corpo. Não se conecta com o pensamento. Os pensamentos vão vir, isso é natural. Ainda mais para quem é ansioso, é normal você não conseguir parar, porque a tua mente fica a mil, né? Vai vir pensamento de que isso é uma idiotice, que isso é uma perda de tempo, que você tem coisas mais importantes para você. Secar a louça da cozinha, né? Coisa do tipo, assim, qualquer coisa a tua mente vai criar para te tirar dali, daquele momento de silêncio interior que você conseguiu, entendeu? E tem muita gente que fala de meditação e aí tem um monte de regras, né? Um monte de procedimentos, você tem que estar na posição tal, você tem que fazer os mudras, né? Com a mão assim, 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 né? Fazer as coisas assim. Cara, eu acho muito legal tudo isso, e se você sente que esse é o teu caminho, você deve buscar conhecer muito mais sobre isso, conhecer sobre meditação, fazer um curso específico de meditação, fazer aulas de meditação, né? Buscar saber sobre isso. Mas você está aqui nesse curso de ansiedade agora, eu preciso que você entenda o básico. Meditar é você fechar os olhos, relaxar e desconectar dos pensamentos. É isso, só isso. A coisa mais importante que acontece é que esses pensamentos, que são os pensamentos que te causam ansiedade, eles vão tentar vir de forma muito intensa ali na tua cabeça nesse momento. E quando você está ali naquele momento, concentrado e dizendo assim, olha, eu não vou pensar sobre isso agora, você está passando uma mensagem muito clara para o teu cérebro, para o teu subconsciente, para o teu sistema todo, de que aquele pensamento ele não é maior do que você. Você diz claramente para o teu pensamento, ei, quem manda aqui sou eu, entendeu? Só de você fazer esse exercício de 2 minutos todos os dias. E o que acontece com isso? Quando o teu cérebro diz assim, não, quem manda aqui sou eu, você já assume um pouco mais o controle sobre a tua vida e aquele pensamento ele não fica vindo o tempo todo, entendeu? Ele não fica se sobrepondo aos teus outros pensamentos que estão ali na tua mente. E o quinto e último então dessa lista é enfrente os problemas. Eu sei que isso parece um pouco insano de eu te dizer, porque se você é ansioso, você já está aí olhando para esses problemas há muito tempo e está pensando, encontrando a melhor forma de resolver isso aí tudo, né? Só que você percebe que você geralmente não consegue encontrar a melhor forma, você fica lutando de todas as formas possíveis para você resolver o problema e vendo quais as consequências de cada uma delas e você não consegue decidir de que forma você vai fazer. E como você não decide qual é a melhor, você fica com medo de fazer alguma forma só que possa trazer resultados que não são os mais adequados para você. Só que o que é enfrentar os problemas? Às vezes é você chegar e escolher um monstro e olhar nos olhos dele. E quando você olha nos olhos dele, você percebe que ele não é tão monstro assim. Ele não é tão grande quanto ele parecia ser, sabe? Eu garanto que isso já aconteceu com você no passado, me diz aí se não aconteceu. Alguma coisa que você ficou demorando muito para fazer. E você sabia que precisava fazer, mas não fez, não fez, não fez, porque você achava que era difícil, que era demorado, que ia ser ruim, que as pessoas não iam gostar. E quando você foi lá e fez, aquilo de repente se resolveu assim, ó. Você disse, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Já aconteceu com você? E a partir do momento que você olhou nos olhos dele e ele ficou pequeno, você faz isso com o outro. E aqueles monstros vão meio que desaparecendo. Eles vão ficando coisinhas pequenas, insignificantes, menores do que você. Entendeu? E você não vai precisar fazer com todos, você vai fazer com 2 ou 3 aqui no começo e você vai ter a confiança de que vai dar certo. E os outros vão desaparecer por completo, entendeu? É muito louco isso. Outra coisa que eu te digo também é quando você vê esse monte de monstros, é muito assustador. Mas às vezes, se você der um passinho para o lado, você consegue ver os monstros todos aqui e você consegue ver e dizer, ah, beleza, os monstros estão lá, tá ok. Mas eu tô aqui, tô olhando eles, entende? Então eu não tô lá sofrendo, digamos assim, o medo, né, a opressão, né? Eu não tô lá sendo reprimido lá, né, e sofrendo medo de ser atacado por eles, né? Eu tô aqui, tô vendo eles, tá beleza, eles estão lá. Uma história que eu quero te contar aqui é a história do guardião do mosteiro. Essa é uma história, eu acho que é chinesa, se eu não me engano, eu sei que ela é uma história oriental, que fala o seguinte: havia um guardião no mosteiro e esse guardião, ele morreu, se aposentou, não sei, precisava contratar um novo guardião. E aí o chefe, né, o monge, chefe lá do mosteiro, ele precisava contratar um novo guardião. Lançou um processo seletivo lá e várias pessoas vieram participar do processo. E aí vários samurais, guerreiros, né, soldados de todas as formas estavam lá. Ele colocou todas as pessoas numa sala, sentados assim em volta da sala, assim, né? E bem no meio da sala tinha uma mesinha bem pequenininha.
E todas as pessoas estavam lá, com espadas, com armas, com todas as suas coisas, né? E aí ali para ver quem ia ser o novo guardião do mosteiro. E aí o chefe lá, o monge, pegou e colocou um vasinho de porcelana todo detalhado, bonitinho, em cima de uma mesinha pequena bem no centro da sala, né? Estavam todos olhando. E ele pegou e contou um pouco da história daquilo ali, como aquilo era importante, como era valioso, aquilo ali valia não sei quantos, né, sei lá, tinha uma história muito grande, de muito tempo, era uma porcelana fina, feita à mão, não sei o que lá, tarará, e colocou ali no centro da sala. E daí ele pegou e saiu e disse assim, a primeira prova para vocês é a seguinte, ele apontou para o vaso e disse assim, este é o problema. E ele virou as costas e saiu. E ficou lá do lado olhando. E ficou todo mundo na parede se olhando, olhando para o vaso, olhando para ele, olhando sem entender, entendeu? Olhando uns para os outros, entendendo o que esse cara tá falando, mano? Esse cara tá louco, né? Como assim esse é o problema? Ele contou a história do vaso, que o vaso era bonito, que era não sei o que lá, feito à mão. Agora me diz que esse é o problema, o que ele quer que a gente faça? Não tô entendendo nada. Aí um cara, do nada, né, que estava participando lá da seleção, pegou a espada dele, veio correndo e destruiu o vaso, mas destruiu um milhão de pedaços, quebrou tudo e tal, bem louco da cabeça, né? E aí ele foi selecionado. A moral da história é justamente a seguinte, um problema é sempre um problema. Não importa o quanto ele tenha sido caro para você, não importa o quanto ele seja valioso, não importa quantas horas você já dedicou a ele, não importa o quanto você já amou esse problema, não importa o quanto ele já foi importante em algum momento da tua vida. Se hoje ele é um problema, ele é um problema. E ele precisa ser desfeito, ele precisa ser tirado dali, né? Então essa história é uma história bem interessante, faz a gente pensar um pouco sobre as coisas que a gente cultiva na nossa vida e que são um problema, que a gente sabe que são um problema, a gente sabe que não dá mais para continuar daquele jeito, mas a gente vai levando, a gente vai deixando e vai vendo como é que as coisas vão ficar depois, né? Sempre protelando de resolver aquilo ali. Então um problema é sempre um problema. E sobre isso eu quero contar mais uma outra metáfora, chamo isso de metáforas terapêuticas, porque eu sei que você já identificou o teu problema e já percebeu se por acaso ele não é o vasinho lá dos monges que precisava ser quebrado.